Começa agora o Jornal da Câmara e estas são as manchetes de hoje. Israel Teixeira de Rezende recebe o título de cidadão piracicabano. Exposição África Negra pode ser vista no hall de entrada do prédio anexo da Câmara. Vereador acompanha obras na rede de esgoto no bairro Água Branca. Audiências públicas discutem plano plurianual, o PPA, que foi aprovado sem emendas. Casa do Bom Menino completa 50 anos e recebe a homenagem da Câmara. Senador italiano promete fazer de Piracicaba a capital do seu mandato. Farmacêuticos prestam atendimento gratuito na Praça José Bonifácio. 4 enfermeiras são homenageadas pela Câmara. Presidente da Câmara recebe medalha do MMDC pela solenidade em homenagem ao início da Revolução Constitucionalista. Estas e outras notícias a partir de agora no Jornal da Câmara. O vereador Luiz Carlos Arruda, o pastor Luizinho, entregou o título de cidadão piracicabano ao pastor Israel Teixeira de Rezende, que nasceu em Florestópolis, no Paraná, e se mudou para Piracicaba em 1980. A homenagem foi realizada no Salão Nobre, no dia 3 de maio. Esse título de cidadão faz jus a Israel Teixeira de Rezende. O discurso do filho mais velho e uma apresentação musical do irmão marcaram a solenidade de entrega do título de cidadão piracicabano ao pastor Israel Teixeira de Rezende. Os meus sonhos não podem morrer. O autor do título, o vereador Luiz Carlos Arruda, evidenciou o mérito da homenagem. O trabalho que ele tem prestado junto à sociedade, uma pessoa íntegra, pelo conhecimento que eu tenho com ele há mais de 30 anos, residindo aqui, um bom exemplo, um bom pai, um bom esposo e também como companheiro junto à sociedade. Uma pessoa em que, para mim, é um orgulho em estar apresentando e concedendo a ele esse título de cidadão piracicabano. Israel, além de pastor, é funcionário público, chefe de divisão do SEMAI desde 1988. Sentindo-se honrado, ele agradeceu pelo título. Graças a Deus, isso veio até a mim, é muito gratificante, é uma coisa que a gente fica imensamente satisfeito, feliz por estar alcançando mais esse mérito na vida da gente. Além dos familiares e amigos, estiveram presentes diversos pastores e o evento contou ainda com a apresentação da banda do Instituto Formar. A exposição África Negra da artista plástica Lilian Françoso está em exibição no hall de entrada do prédio anexo da Câmara com entrada gratuita e poderá ser vista até 31 de maio. A exposição de Lilian Françoso é inspirada pelo continente africano e apresenta esculturas, pinturas e painéis. Lilian conversou sobre como surgiu sua inspiração para criar as obras e o que acha da iniciativa da Câmara em se abrir um espaço como esse ao público. A África é um continente gigante na sua diversidade cultural, gastronômica, enfim. E sem fugir disso, eu tenho a minha tataravó, que foi negra, chamava-se Afra e foi escrava. Então, por conta de tudo isso, né? E pela sua beleza mesmo, pela beleza, pela riqueza cultural que ele oferece, eu me senti um convite, eu mesma, para mim fazer esse trabalho. Que abram as portas para estar trazendo isso, porque abrindo isso a gente vai ter um movimento, tem uma dinâmica muito grande que envolve um artista, trazendo um artista para poder estar movimentando a parte cultural da cidade. Eu acho importante e agradeço demais o convite. Esta é a 4ª exposição a acontecer no hall, desde sua inauguração como espaço cultural em dezembro do ano passado.
É um espaço que a Câmara oferece para Piracicaba para divulgar um pouco mais a cultura, né? Então isso é muito importante. E como o mês de maio é o mês da África, nós fizemos esse contato junto com a Lilian Françoso, que tem esse trabalho magnífico com essas peças da cultura africana. A exposição fica aberta de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, que é o horário de funcionamento da Câmara, e a exposição fica de 2 até o dia 31 de maio. O refluxo de esgoto em uma residência e na Avenida Buenos Aires, no Jardim Água Branca, foi solucionado pela empresa Águas do Mirante, após intermediação do vereador Luiz Carlos Arruda. Durante 5 meses, uma moradora da rua Buenos Aires, no bairro Água Branca, sofreu com um refluxo de esgoto em sua residência. O vereador Luiz Carlos Arruda soube do problema e entrou em contato com a empresa Águas do Mirante, que atendeu prontamente o pedido do parlamentar. O esgoto vazava muito, era mau cheiro, era lodo, era tudo aqui na frente da casa. Passavam e falavam, nossa, como vocês conseguem viver com isso? Eu falava assim, mas eu já liguei na SEMAI, eles estão vindo, eles via, resolvia o problema, depois voltava de novo. Eles falavam, a gente vai ver o que acontece. Que era muito cheiro ruim, ninguém aguentava. A gente acabava de limpar aquele cheiro ruim dentro de casa e faz mal, né? Faz mal para todo mundo. Ainda mais ela que tem criança pequena, né? A gente falava, criança pequena aqui que nem ela, coitada, dá até dó. E ela ligava, nunca ninguém vinha, né, resolver o problema. Os funcionários da empresa aproveitaram e fizeram a limpeza da rede de esgoto da rua Buenos Aires, que também estava transbordando. De acordo com a empresa, esse problema é comum na cidade e cerca de 60 intervenções são realizadas diariamente. Nós realizamos a desobstrução também. O pessoal executou a manutenção na rede de esgoto, pois havia pedras também lançadas na rede de esgoto. A gente viu tampões, né, os tampões do posto de visita deslocado do local, possivelmente houve esse lançamento da pedra e a pedra obstruiu o esgoto. Com isso estava extravasando na residência, na caixinha, para o lado de fora da residência da rua Buenos Aires. Com isso a gente executou a manutenção, quebramos a rede, executamos um novo posto de visita. Então o problema da residência da rua Buenos Aires está solucionado. O vereador Luiz Carlos Arruda acompanhou a execução das obras. Aqui é caminho de todas as pessoas que vai para o bairro da Água Branca passarem por aqui e é constante esse mau cheiro de esgoto. E agora com certeza vai dar certo, conseguir, né? Depois de um trabalho desse que eles estão tendo aqui, coisa em que a gente está vendo e situação que vai ser eliminada se Deus quiser. 3 audiências públicas foram realizadas no início de maio na Câmara para discutir o PPA, o Plano Plurianual. A primeira teve como tema Meio Ambiente, no dia 4. A segunda debateu Educação, no dia 6. E no dia 8, a discussão foi comandada pela Comissão de Finanças e Orçamento. Para debater as propostas da Prefeitura para os próximos 4 anos, foram realizadas audiências públicas sobre o Plano Plurianual. O vereador Matheus Zeller, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara, falou sobre o objetivo da audiência realizada no último dia 8. De extrema relevância, haja vista nessa audiência serem apresentados os dados do Plano Plurianual de 2014 a 2017, ou seja, tudo o que o governo vai fazer de 2014 a 2017, questões financeiras, serão apresentadas hoje. E a nossa população de Piracicaba ficará sabendo hoje desse plano plurianual, que envolve 2014, 2015, 2016 e 2017. Já foram realizadas 2 comissões anteriormente temáticas, a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento e também a Comissão Permanente de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia. E hoje, finalmente, no dia 8, está sendo realizada a Comissão Geral, que é a discussão do PPA, que nós iremos apresentar para a população de Piracicaba o nosso plano Plurianual 2014 a 2017. José Admir Leite, secretário municipal de Finanças, após uma avaliação sobre a audiência do PPA, afirmou que o Hospital Regional é a principal proposta do governo municipal para os próximos anos. Na verdade, nós estamos protocolando um projeto de lei que diz respeito aos nossos próximos 4 anos de governo. Então, ele é um projeto muito importante,
que é onde nós vamos colocar as ações, as promessas de governo que o prefeito Gabriel defendeu na sua eleição. Nós vamos agora transformar ele num processo orçamentário. Por isso o PPA é uma peça muito importante para ser discutida e votada. Olha, a grande proposta, assim, o grande desafio do município de Piracicaba como um todo é viabilizar o funcionamento do hospital regional. Eu considero ele como a maior ação dentro dos próximos 4 anos. Nós estamos prevendo que ele consuma mais ou menos em torno de 30 milhões de reais somente de funcionamento por ano, tanto do município, do estado como da União. O presidente da Câmara, João Manuel dos Santos, destacou o papel das audiências públicas. Eu vejo que o PPA ela é uma peça de exclusividade do prefeito. O prefeito abriu, até cumprimento ele, essa abertura que ele fez de ouvir a população através dos meios aí eletrônicos, das ferramentas eletrônicas, eu acho importantíssimo. Só que o PPA é uma peça que é o plano de governo do prefeito. Mas se houve essa abertura, por isso nós já fizemos 2 audiências públicas e essa é a audiência oficial prevista em lei. Tá? Eu acho, mesmo dizendo que é uma peça de exclusividade do prefeito, mas é sempre importante você ouvir a população. E o que eu tenho percebido é que os questionamentos, eles são, na verdade, normais. É mais a preocupação de saber onde serão aplicados os recursos, como que eles aparecem, né? E como que essas definições, né? Acho que é sempre bom quando a população fique sabendo onde vai ser posto o dinheiro que ela paga. O vereador Carlos Gomes da Silva apresentou um trabalho onde transformou as sugestões colhidas durante a primeira audiência sobre o PPA em indicações e requerimentos. Então está aqui o resultado do trabalho que eu vou passar para os companheiros do Observatório Cidadão, ao Roberto, ao Morgado, e já encaminhando ao senhor prefeito. Aqui estão as sugestões que são boas, merece estar incluso no PPA, e eu solicito ao senhor que pense com carinho e faça uma mensagem modificativa, fazendo com que esse trabalho nosso realmente mereça ter o fruto que ele colheu. Ao todo, foram apresentadas 66 emendas ao plano plurianual. A votação dos vereadores ocorreu em reunião extraordinária no dia 15 de maio no plenário e o PPA foi aprovado sem emendas. E a Casa do Bom Menino, que atende crianças e adolescentes de 0 a 18 anos a 50 anos, foi homenageada pela Câmara com uma moção de aplausos do vereador Pedro Kawai. Por iniciativa do vereador Pedro Kawai, do PSDB, a diretoria da Casa do Bom Menino recebeu uma moção de aplausos no último dia 6, durante as comemorações dos seus 50 anos de fundação. O diretor-presidente da entidade, Guilherme Mônaco de Melo, falou sobre o trabalho desenvolvido e a homenagem da Câmara. A Casa do Bom Menino presta um serviço de acolhimento institucional de crianças e adolescentes em situação de risco social. Crianças que sofreram maus tratos, abandono e são acolhidos por determinação judicial. São afastados da família por determinação judicial por um período, né, até que essa família possa recebê-los de volta ou então serem adotados ou acolhidos por família substituta. Nós entendemos isso, né, e somos muito gratos ao vereador que propôs essa moção de aplauso, e nós entendemos isso como sendo um reconhecimento pelo trabalho que a gente vem desenvolvendo desde que assumimos a direção da casa em dezembro de 2009. O vereador Pedro Kawai, do PSDB, falou sobre a importância da Casa do Bom Menino e de seu vínculo com a entidade. O reconhecimento da nossa Casa de Leis, da Câmara de Vereadores de Piracicaba, ao trabalho desenvolvido uma entidade tão séria e tão competente que é a Casa do Bom Menino. Casa que completa 50 anos de vida, que completa 50 anos de atendimento às crianças, aos nossos adolescentes, hoje meninos e meninas, entidade que atende a crianças na situação de risco, situação da mais alta complexidade. Então é de suma importância que nós, como homens públicos, reconheçamos esse trabalho tão importante para a sociedade, tão importante de proteção aos direitos e à defesa da criança e do adolescente. Por outro lado, a importância para mim, como vereador, para a entrega dessa homenagem, é que a Casa do Bom Menino faz parte da minha história. Eu vivi
praticamente a minha infância toda dentro da Casa do Menino. Durante 11 anos meu pai foi presidente da casa, na época que só atendiam meninos ainda. Foram várias obras que por lá aconteceram, inclusive até comentei agora com o Dr. Guilherme a respeito disso, que na visita que fiz há algum tempo atrás lá na casa para rever a casa, me emocionei muito de relembrar quantas vezes joguei futebol com os meninos, quantas vezes meu pai, há 30 anos atrás, ele levava os meninos com um projeto parecido com o que hoje é aquela família acolhedora, de trazer alguns meninos para a nossa residência nos finais de semana, nós passarmos alguns dias lá jogando futebol enquanto ele fazia as reuniões lá com a diretoria, das obras tantas que foram feitas lá. Então a Casa do Bom Menino está para sempre gravada no meu coração, está sempre guardada. Então eu fiz questão como vereador, como homem público hoje, reconhecer esse trabalho, reconhecer o tanto de atividades que a Casa do Bom Menino faz, quantas pessoas já se formaram, quantos homens de bem já se formaram lá, e tenho certeza que ainda vai formar ainda mais, tantos homens e agora mulheres também. O senador italiano Fausto Longo, primeiro representante brasileiro eleito para o parlamento italiano, esteve na Câmara e afirmou que fará de Piracicaba, cidade onde viveu por quase 40 anos, a capital do seu mandato. No último dia 6, durante coletiva de imprensa convocada pelo vereador Paiva do PT, o senador italiano Fausto Longo, que representa os ítalos descendentes da América Latina e é o primeiro brasileiro eleito para o parlamento italiano, afirmou que fará de Piracicaba a capital de seu mandato. Ele falou ainda sobre sua eleição e as perspectivas de seu mandato. Primeiro que é a primeira vez que o Brasil consegue eleger um ídolo descendente. Ou seja, a Itália mandou para o Brasil milhares de italianos com uma mão na frente e outra atrás, no estado de miséria, para poder fazer a América, tá certo? E hoje o Brasil devolve para a Itália alguém como senador da República para contar que aqueles que aqui vieram para fazer a América fizeram a América. Construíram o Brasil, construíram o estado de São Paulo, construíram uma Piracicaba que não deve nada a país nenhum, em termos de qualidade de vida, em termos de progresso e desenvolvimento. Então isso é um orgulho, além do que um senador brasileiro no cenário italiano pode contribuir muito para consolidar a relação entre esses dois países e melhorar o intercâmbio do ponto de vista cultural, do ponto de vista dos negócios, do ponto de vista da indústria, do ponto de vista da transferência de tecnologia, do ponto de vista de turismo, enfim, gerando riqueza, tanto para o Brasil, utilizando a Itália como porta de entrada para a Europa, como a Itália utilizando o mercado brasileiro para a entrada, principalmente para consolidar a presença de produtos italianos nessa comunidade de 60 milhões de descendentes que vivem na América do Sul. A minha vida foi Piracicaba, então minha família adotou Piracicaba e eu fui adotado por Piracicaba. Então eu tenho orgulho de ser piracicabano, carrego Piracicaba do lado esquerdo do peito, tá certo? E acho que a comunidade ítalo-descendente de Piracicaba é que fez essa cidade virar o que virou. Então, por que transformar Piracicaba na capital do mandato? Porque você tem que ter um exemplo a ser dado de coisas positivas. Se eu conseguir, com apoio de Piracicaba, apoio dos ítalos-descendentes, do Círculo Italiano, do Círculo Trentino, conseguir transformar o meu mandato em resultados positivos para Piracicaba, certamente será um exemplo positivo para ser seguido por outras cidades, por outros estados, por outros países. O vereador Paiva fez uma avaliação positiva do encontro do senador com a imprensa piracicabana. Trabalhar um pouco o processo pedagógico de como foi essa conquista da América do Sul, mais especificamente o Brasil, em eleger um socialista para hoje o parlamento italiano. E ainda mais por ser um socialista piracicabano, recebeu o título de cidadão piracicabano de Piracicaba, foi secretário do turismo em Piracicaba, foi organizador do carnaval em Piracicaba, foi um dos criadores do Salão do Humor de Piracicaba e hoje vem a Piracicaba receber uma homenagem da Câmara e também fazer um debate com a sociedade. Ele colocou hoje claramente aqui que ele quer que Piracicaba seja a capital do seu mandato em um partido socialista italiano e que já tem propostas muito ousadas do ponto de vista de discussão no parlamento. Cerca de 40 farmacêuticos prestaram serviços voluntários na Praça José Bonifácio no sábado, dia 11. O vereador Carlos Gomes da Silva, o Capitão Gomes, apoiou a iniciativa.
A unidade de Piracicaba do Conselho Regional de Farmácia, por meio de 40 farmacêuticos e estudantes, realizou uma série de atendimentos na Praça José Bonifácio no sábado, dia 11, como aferição de pressão arterial, exames para detecção de diabetes e hepatite C, além de prestação de esclarecimentos sobre o trabalho do farmacêutico. Porque muitas pessoas não sabem que nas farmácias tem um profissional de nível superior, um profissional da saúde, que é acessível, está disponível para a população, para tirar as principais dúvidas sobre as doenças, para realizar esses testes em farmácia. Então, muitas vezes a população quer uma explicação rápida, um teste rápido, uma orientação de como usa. Então, ela pode chegar na farmácia, em todas as farmácias tem um profissional de nível superior. Ano passado, o Conselho promoveu 2 edições deste projeto, Farmacêutico na Praça. Este ano foi a primeira iniciativa e pelo menos mais uma deverá ocorrer. O vereador Carlos Gomes da Silva, o Capitão Gomes, apoiou o evento. Quando o profissional se dispõe aí na Praça José Bonifácio, num sábado de descanso, que poderia estar com a família, não está ganhando nada para isso, são de forma gratuita, voluntária, para mostrar para a população que essas doenças que a gente acha que não tem, porque nunca foi atrás, mas que poderá ter e trazer consequências desagradáveis para a família, eles precisam ser detectados. Além do projeto Farmacêutico na Praça, no sábado, a farmacêutica Milena Ruggiero, coordenadora do Departamento de Assistência Farmacêutica da Prefeitura, contou que foram realizadas palestras com o tema Remédio não é brinquedo. 4 enfermeiras foram homenageadas em sessão solene na Câmara, de autoria do vereador Ronaldo Moschini, com coautoria de Aride Camargo Pedroso Júnior. Veja a reportagem. Os vereadores Ronaldo Moschini e Aride Camargo Pedroso Júnior prestaram uma homenagem na Câmara a 4 profissionais de enfermagem. Como médicos, eles destacaram o papel fundamental dos enfermeiros para os pacientes e também na estrutura dos hospitais. Essa homenagem é extremamente merecida. São como todos dizem, os anjos da guarda dos doentes, dos pacientes. Existe uma simbiose, um sinergismo entre a parte médica e a parte de enfermagem para cuidar da saúde. Mas o médico, ele faz o procedimento, ele faz as prescrições, ele faz a cirurgia, ele solicita os exames e quem realmente cuida do paciente às 24 horas é o enfermeiro. Hoje me sinto honrado em ser o autor dessa moção do Dia do Profissional da Enfermagem, junto com a coautoria do Dr. Ari Pedroso. Somos os representantes médicos da Câmara Municipal de Vereadores e de uma forma muito feliz e fazendo esse agradecimento e homenagem a todos os enfermeiros do nosso município de Piracicaba, o qual prestam um trabalho com dedicação, muito amor, muita competência e se doam imensamente àqueles que sofrem, aos pacientes e aos doentes do nosso município. O Salão Nobre da Câmara ficou lotado. Foram homenageadas Fernanda Ali da Silva, Márcia Maria Fuga, Maria Terezinha Queiroz de Carvalho e Silvana Mara Razeira Ferreira, que atua como enfermeira há 26 anos. É sempre muito importante para nós o reconhecimento do nosso trabalho pelo ser que está sendo cuidado. Então, quando um paciente nos agradece, nos abraça e reconhece a diferença que faz o cuidado, o nosso cuidado a ele, eu já vou dizer para você que nos emociona, nos faz acordar e continuar a buscar e continuar fazendo essa profissão. A solenidade contou também com a participação dos vereadores Carlos Gomes da Silva, o Capitão Gomes, e Gilmar Rota, além da apresentação da cantora Raíssa Amaral. O autor da solenidade em homenagem à Revolução Constitucionalista de 1932, o presidente da Câmara, vereador João Manuel dos Santos, foi agraciado com a medalha MMDC. A homenagem com a medalha MMDC, sigla dos nomes dos estudantes Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, assassinados pelo ideal da Revolução de 1932, tem como objetivo reconhecer a atuação de pessoas e entidades na preservação da memória daqueles que combateram o governo ditatorial de Getúlio Vargas.
O núcleo MMDC de Piracicaba entregou a comenda para 30 personalidades do município. A solenidade de hoje, ela completa as comemorações ou a lembrança dos 80 anos da Revolução Constitucionalista de 1932. Isso é uma atividade do núcleo de correspondência MMDC de Piracicaba, intitulado Voluntários de Piracicaba. A sociedade, o núcleo, escolheu algumas representatividades aqui em Piracicaba que ajudaram a perpetuar a ideia da epopeia de 1932. Após 80 anos, nós não queremos que esse marco caia no esquecimento. E nós escolhemos 30 pessoas que serão homenageadas com a medalha MMDC, entregue pela Sociedade de Veteranos de 1932. Quais são essas pessoas? São personalidades que ajudaram a perpetuar a ideia, né, o ideal de 1932, e algumas entidades que representam aqueles que a auxiliaram na Revolução de 1932, como por exemplo os metalúrgicos, né, que tiveram um papel muito importante na Revolução, os dentistas que auxiliaram também a saúde dos voluntários, entre outros indicados. A cerimônia para a entrega da medalha MMDC ocorreu no Armazém da Cultura, na Estação da Paulista, e marcou o encerramento das solenidades dos 80 anos da Revolução de 32. O presidente da Câmara, vereador João Manuel dos Santos, foi um dos agraciados por ser o autor da solenidade em homenagem à data. Eu fico um tanto gratificado, até emocionado por essa homenagem. É algo que nós estamos fazendo sem esperar receber alguma coisa. Quando iniciei a trabalhar por essa causa, a minha ideia foi apenas homenagear aquelas pessoas que tombaram na Revolução de 32, homenagear aqueles que foram e voltaram, tá? Sofreram voluntariamente, né, por um idealismo, né, que eles defendiam, acreditavam numa Constituição, uma nova Constituição. Eles acreditavam que o país não podia ficar numa situação ditatorial, né, mas que tinha que ter a democracia tinha que acontecer nesse país. E a democracia só poderia acontecer após uma nova Constituição. Pela Câmara também foram homenageados o vereador Pedro Cruz e o historiador Fábio Bragança, que foi representado por Marcelo Oliveira, do Departamento de Cerimonial da Câmara, que também recebeu a medalha MMDC como presidente da Comissão de Eventos Cívicos. Termina aqui mais um Jornal da Câmara. Esta edição está disponível no www.câmarapiracicaba.sp.gov.br e o link é o TV Câmara. Semana que vem estaremos de volta com mais notícias do Legislativo de Piracicaba. Até lá!